8. O que está escrito no versículo de número 26, verso 26, diz assim a Escritura Sagrada: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Então essa palavra, ela fala exatamente desse momento que estamos participando, momento de oração ao céu. O apóstolo Paulo, usado por Deus, ele está dizendo assim: olha, ninguém sabe orar como convém orar. Nós não sabemos orar como deveríamos fazer, porque as nossas fraquezas atrapalham a nossa comunhão com Deus. Ele está dizendo assim: é bom que nós oremos ao céu, é bom que nós façamos as nossas orações a Deus, mas é importante frisar que devido à fraqueza da carne, que nós não sabemos orar ao Pai. Preste atenção, a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que muitas pessoas já conseguiram vitórias orando. Nós observamos que quando Pedro, ele estava preso, aleluia, não porque era criminoso, mas Pedro está preso porque pregava a palavra de Deus, o evangelho genuíno, e ali as autoridades da época colocam Pedro na prisão. A igreja o quê? Fofocava? Não, a igreja orava de forma permanente, o povo se ajoelhava para orar, e aí diz a palavra que Deus o quê? Liberta Pedro. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que quando Paulo e Silas está preso, porque pregava a palavra, diz a Escritura, que os dois cantavam e oravam a Deus, e nesse momento Deus do céu escutou a oração e libertou Paulo e Silas. E tantos outros casos, biblicamente falando, nós observamos na Bíblia que Deus ouviu a oração do homem e da mulher de Deus e operou grandes milagres. Então nessa noite entenda uma coisa: Deus, ele está aqui em nosso meio e já ouviu a sua oração. Na oração que você fez com as suas palavras, talvez sem sentir nem o que estava dizendo, talvez sem assunto para falar com Deus, porque já falou tanto e perdeu as suas palavras, mas Deus sabe a intenção do seu coração e toda oração é respondida. Diz a Bíblia Sagrada em Jeremias: clama a mim que eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então quem orou, levante a mão. Quem orou? Deus vai fazer pela sua oração. Deus vai fazer pela sua oração, pelo seu clamor. Diz a palavra de Deus, meus amados irmãos, Deus é tão bom, pastores e amados dessa igreja, que Ele disse assim: ó, vocês não sabem orar, mas o Espírito Santo, e aqui é o Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo, ele vai ajudar vocês a orar. Quando vocês se ajoelhar, vocês vão pedir coisas para os seus próprios desejos, mas eu quero algo maior, e é por isso que o Espírito Santo, ele começa a gemer, ele começa a sofrer por você. Eu imagino você clamando, pedindo uma coisa que Deus não está nem aí para você, aí o Espírito Santo começa a entrar em ação e começa a interferir na sua oração e começa a interceder e dizer assim: Senhor, não é desse jeito não, eu ajudo essa pessoa a clamar, porque dessa forma ele está se tornando uma pessoa terrena, ele só pede coisa medíocre, mas eu quero, meu Deus, que esse teu servo se aproxime do Senhor. Então ele começa a gemer, começa a sofrer por você e começa a entregar a Deus com outras palavras, ele começa a entregar a Deus uma oração diferente, e essa oração diferente toca no trono da glória de Deus, e é aí que você é abençoado, é aí que Deus visita a sua casa. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Amados irmãos, por que oramos mal? Por que não sabemos pedir a Deus? Quando é que uma oração de um crente não é uma oração favorável? Como isso acontece? Por que o Espírito Santo intercede
por nós, por não sabermos orar como convém orar. O que acontece com a igreja que não sabe orar? Por quê? Se você for para a Escritura Sagrada, vai compreender, primeiro, que nós oramos mal porque nós somos fracos. A nossa carne pede coisas banais, a nossa vontade quer dominar a nossa vida, e quando nos ajoelhamos a Deus, muitas vezes nós começamos a pedir, nem perdão nós pedimos a Ele, nem adorar, adoramos a Ele, logo me dê isso, me dê aquilo. A carne pede isso, pede aquilo, enquanto que o Espírito Santo, Ele quer que você abra o seu coração e você o adore. Então é por isso que, primeiro ponto, nós oramos mal porque a nossa carne é fraca e pede coisas que Deus não quer nos entregar, porque Ele sabe que não vai glorificar o nome dEle. Segundo ponto que eu observo na Bíblia Sagrada, que nos faz dizer que oramos mal, é quando nós oramos duvidando, oramos sem fé. Entenda isso, a Bíblia vai dizer que o que for ligado aqui na terra, o que pedir em oração com fé, crendo, recebereis. Mas preste atenção, o que pedir crendo, com fé, recebereis. Se não for com fé, não recebe. Então essa oração é uma oração fraca, oração que não tem virtude, é um pedido a Deus que não responde, não tem milagre. Por quê? Porque pediu, mas pediu errado, não usou a fé. Diz a palavra de Deus, meu amado irmão, que nós temos que pedir com fé. Aquele que pede duvidando é como a onda do mar que pega e vai e que vem, nunca nem vai, nunca nem vem. É um vai e vem, é um crente oscilante. Então, segundo ponto, eu peço mal. Por quê? Porque eu peço a Deus, mas não acredito que vou receber. Eu oro a Deus, eu oro, vivo orando, eu peço duvidando, eu não mereço não, é muita coisa para o Senhor entregar. Onde esse Deus que você serve é um Deus grande. Ele diz: eu sou o Deus do impossível, irmão. Não há nada impossível para Deus. Se você observar, você vai à casa de um amigo seu e diz: olha, eu quero isso. Não posso não, mas isso aqui dá para você. Eu não tenho todo, mas a metade dá certo. Deus dá completo. Deus faz a obra completa, porque se Deus não é um Deus de metade. Jesus de Nazaré morreu por você completamente. Se você for para a Bíblia, Jesus não morreu só o pescoço, só o braço, Ele entregou-se completamente por você e por mim. Então o milagre que Ele faz é completo, a bênção é completa, a obra é completa. Então peça a Deus por completo, sem duvidar. Aleluia, Jesus. Você não pode chegar até Deus: Deus me deu uma casa mais ou menos, me deu uma casinha, sabe, sem a porta, só com uma. Não.